Salve, salve a cateia, professor Gustavo Lobão. Vamos falar hoje sobre associação de resistores, tá? A primeira associação que nós vamos trabalhar é a associação em série, mas nós precisamos compreender o porquê que nós chamamos essa associação em série. Ah, é porque um está do ladinho do outro, ligado no outro? Também, mas a configuração do circuito não necessariamente vai apresentar todos os meus resistores bonitinho, um atrás do outro. A ideia é o seguinte, sempre quando eu analisar um circuito, é nomear os pontos desse circuito. Por exemplo, aqui, eu vou chamar de ponto A. Se esse ponto passou por alguma coisa, eu já não posso mais dizer que ele é o ponto A. Então, eu vou chamar esse outro ponto aqui, eu vou chamar de ponto B. Daqui para cá, ele passa por mais alguma coisa? Passa, ele passa pelo resistor, então ele não pode ser ponto B. Então, eu vou chamar ele de ponto C e, por fim, aqui eu estou chamando de ponto D. Então, observe que esse resistor, que eu vou chamar ele de R1, então, esse R1, vou chamar esse daqui de R2 e esse daqui eu vou chamar de R3. Observe que o R1 ele tem os seus terminais A e B. O R2 tem os terminais B e C. O R3 tem os terminais C e D. Tá vendo que apenas um terminal de cada resistor é em comum com o outro? Olha só. O R1 e o R2 têm um terminal em comum B. Então quer dizer que a corrente flui. Se ela for do sentido de A para o D, ela flui pelo R1 e depois para o R2. Tá? Então imagina que a corrente está aqui, ó. A corrente está vindo pelo terminal A. Então essa daqui é a minha corrente que chega no circuito. Tá? Vou chamar ela de corrente total, que é a corrente que está chegando nesse trecho do circuito que eu quero analisar. A corrente vai passar por R1, que aí vai ser a corrente em R1. Chegou no terminal B, ela passa depois pelo terminal B, então seria a corrente em R2. E por fim eu tenho a corrente em R3. E aí ela sai e vai embora. Observe que a corrente é a mesma, ela não se dividiu. Para passar por esse circuito, ela teve que passar em R1, depois R2, depois R3, sem que houvesse divisão. Essa é a lógica, esse é o conceito de quando eu estou analisando um circuito em série. A corrente não se divide, a corrente é a mesma em todo o circuito, em toda a parte séria do circuito. Se eu fizer a ligação de uma bateria aqui, por exemplo, então alimentando ele aqui com uma fonte de alimentação, tá? Vou colocar aqui V, uma tensão. Essa tensão, quando passa pelo circuito, ela gera uma corrente, tá? Uma corrente que é o I total. Olha, o I total ele passa pelo R1, passa pelo R2, passa pelo R3 e retorna ao terminal negativo da bateria. A corrente é a mesma. Então, a primeira característica do circuito série é que a corrente total é igual à corrente que passa em R1, que tem que ser igual à corrente que passa no R2, que é igual à corrente que passa em todos os resistores. Eu vou chamar até a corrente de Rn. Então, se tivesse N resistores aqui, a corrente é sempre a mesma. Aí que começa algumas questões interessantes. O fato da corrente ser a mesma, cada um desses resistores vai sofrer uma queda de tensão. Por quê? Aqui eu tenho o terminal A e aqui eu tenho o terminal B. O potencial, ou seja, a tensão no terminal A tem que ser diferente da tensão no potencial B. Por que ela tem que ser diferente? Porque está fluindo corrente. Se está fluindo corrente, eu tenho que ter uma diferença de potencial. É aquele mesmo esquema. Se eu colocar uma bolinha em cima da mesa, a altura dos dois lados da mesa forem iguais, né? Essa bolinha ela não vai se deslocar. Para essa bolinha se deslocar, o que precisa acontecer? A mesa tem que ter uma diferença de potencial gravitacional. Nesse caso, o terminal A e o B tem que ter uma diferença de potencial. Portanto, existe uma DDP entre os terminais A e B. Em outras palavras, existe uma queda de tensão aqui, ó, que eu vou chamar de VR1. Ora, se tem uma queda de tensão aqui, o mesmo acontece entre o B e o C, perfeitamente. Então também tem que ter uma outra queda de tensão aqui, ó, que seria o VR2. Ora, então também tem no terceiro? Sim, também tem uma queda de tensão no terceiro resistor, que seria o VR3, tá? Então houve uma queda de tensão em cima do primeiro, uma queda de tensão sobre o segundo, uma queda de tensão sobre o terceiro e assim sucessivamente. Tá, mas e se eu quiser medir a queda de tensão desse terminal para esse? Ou seja, a tensão aqui, ó, posso medir? Pode. Aqui em cima vai ter uma enorme queda de tensão, certo? E se a gente analisar, eu não estou medindo o próprio terminal da bateria, ó, porque daqui até aqui não tem nada, daqui até aqui não tem nada. Opa, então a queda de tensão total aqui, ó, que nós vamos chamar de tensão,
ela é igual à soma de cada queda de tensão dos resistores, é igual a VR1 mais VR2 mais VR3. Se tivesse mais resistores, então seria mais, até VRN. Ou seja, quando eu tenho um circuito em série, prestem atenção, circuito em série, a corrente é a mesma em todo o circuito série. A tensão é diferente. A tensão do meu circuito, né, a tensão da fonte, é igual à soma das tensões de cada um dos resistores. Tá? Então é assim que nós encontramos os valores de corrente e tensão sobre cada um. Por que isso? Porque se a gente for analisar, a gente consegue aplicar a lei de Ohm em cada um desses meus resistores. Ora, lembra qual era a lei de Ohm? A lei de Ohm dizia que tensão é igual a resistência vezes a corrente. Portanto, se eu pegar só esse primeiro resistor aqui, eu tenho lá que a tensão em R1 é igual a o quê? Corrente que passa por ele, né? Ou no caso, o valor da resistência R1 vezes a corrente que passa por ele, vezes a corrente em R1. A tensão em R2, que seria o VR2, é igual a resistência 2 vezes a corrente que passa em R2. Ora, mas a corrente é a mesma entre eles, não é? É. Nesse caso, ele está adotando 1K, mas é só por exemplo, tá? Por isso que eu estou trabalhando com R. Não vamos colocar valores por enquanto. A tensão em R3 é igual a o valor da resistência 3 vezes a corrente que passa por ele. Como a corrente que passa por todos eles é a mesma, eu posso considerar essa mesma corrente para cada um, porque é um circuito em série, tá? Mas aqui eu tenho as quedas de tensões. Outra maneira de analisar, eu tenho que a corrente percorrida por esses resistores é sempre a mesma, e eu posso então substituir esses três resistores por um único resistor, que é o que nós vamos chamar de resistência equivalente. Então, eu consigo substituir esses três resistores por um único resistor? Pode, que nós vamos chamar de resistor equivalente, resistência equivalente. Quando eu tenho um circuito em série, a minha resistência equivalente, ela é só somar. Porque se você for parar para analisar, a corrente vem, passa por esse, depois por esse, depois por esse. Ela não se dividiu, não fez nada. Então, na verdade, se isso aqui fosse uma escadaria, eu contaria todos os degraus que eu subi aqui, mais todos que eu subi aqui, mais todos que eu subi aqui. Chegar lá no final, no topo, falando, nossa, olha o tanto de degrau que eu já subi. É a mesma coisa, a gente está somando essas resistências. Lembrando que a resistência é a grandeza física causado por um resistor, que é justamente a oposição da passagem da corrente elétrica. Então, a resistência equivalente em série é R1 mais R2 mais até Rn. Então, nesse caso, se eu for substituir aqui esse meu circuito por uma resistência equivalente, como que ela ficaria? Ficaria R1 mais R2 mais R3. Isso aqui seria igual à minha resistência equivalente. Tá? Então, quando eu tenho um circuito série, é assim que a gente calcula a resistência equivalente. Então, essa é a parte mais importante. Saber como calcula a resistência equivalente, saber como se comporta a corrente e como se comporta a tensão no meu circuito em série. Essa é a parte mais importante quando nós estamos falando de um circuito em série. É justamente entender qual é o comportamento da tensão e o comportamento da corrente no circuito série. E claro, bater o olho e conseguir identificar um circuito série. Vou apagar isso daqui, né, para dar uma limpada nessa área aqui, para que nós possamos compreender melhor. Então, ops, apaguei demais. Então, para a gente compreender, esse daqui é o modelo mais padrãozinho do circuito em série. Então, a corrente chega por aqui, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, pelo terceiro, até o enésimo e vai embora. Como que a corrente se comporta? A corrente é a mesma que passa em todo o circuito. É como se isso daqui fosse um encanamento, tá? Então, se a gente for analisar o encanamento aí, ó, a água flui aqui dentro e não tem por onde a água passar. A água vai fluir aqui e vai embora. Ah, mas tem uma torneira aqui, tem um registro, não importa. A água vai passar por tudo isso de uma vez para depois seguir o seu caminho, tá? Então, esse daqui é as características de um circuito em série. Tá joia? Espero que tenha ficado claro, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, se você gostou do vídeo, curte e aguarde
Em breve sairá uma videoaula sobre circuito paralelo, circuito misto e uma exemplificação dele na prática, através de alguns simuladores, para que nós possamos comprovar essas informações. Que a corrente é a mesma no circuito em série, a soma das quedas de tensões em cada resistor somadas resulta na tensão da fonte. Tá? Então, não deixe de se inscrever no canal para que vocês acompanhem as próximas videoaulas. Um forte abraço, valeu e tchau, tchau.